Aí, legal, show de bola. Então, vou fazer uma oração aqui para nós iniciarmos nossa aula de hoje, em nome de Jesus, amém? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia nos alcança todos os dias. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa aula de hoje, que nós possamos estar disponíveis a ouvir o Teu Espírito Santo e que essa palavra possa gerar frutos no devido tempo, em nome de Jesus, amém. Bom, show de bola estarmos juntos aqui. Nossa lição hoje é a 4. Nós vamos falar a respeito de Saul. Somente ser escolhido não faz a diferença. E o nosso versículo, o versículo da nossa aula, está lá em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 11. Eu vou fazer essa leitura de 1 Samuel, que está no capítulo 5, no versículo 11 para vocês. Beleza, galera? E vocês acompanham comigo por aí. Está escrito assim: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Vou ler de novo, hein? Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Olha só como a gente já começa a nossa aula de hoje, onde nós vemos um versículo já polêmico. Vamos lá, né? Aí eu deixo uma pergunta aí no ar para vocês. Vamos conversar um pouquinho. Por que Deus se arrependeu de ter escolhido Saul como rei? Eu queria ouvir vocês, a opinião de vocês. Hoje a aula vai ser bastante dinâmica, com a participação da galera que está aqui conosco. Então vamos lá. Por que Deus se arrependeu de ter escolhido Saul como rei? E isso nós acabamos de ver aqui no 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 11. Enquanto você vai respondendo, a síntese da nossa aula é: em sua soberania, Deus pode rejeitar as pessoas que escolhem desobedecê-lo, ainda que tenham sido chamadas para uma grande obra. Bom, o Jason respondeu: porque Saul era desobediente. Alguém mais tem alguma opinião a respeito disso? Muito bem, Jason. Obrigado aí pela participação. Enquanto o pessoal vai escrevendo, a gente vai avançando, porque o tempo passa muito rápido e nós temos muitas coisas boas para aprender aqui hoje. Bom, essa pergunta ela foi capciosa, tá bom? Porque Deus se arrependeu de ter escolhido Saul como rei. Primeira coisa que precisa ficar bem reforçado na nossa mente é que Deus não se arrepende, tá bom? Então, esta colocação precisa ficar bem clara. Toda vez que alguém ou você ler algo a respeito, ou você for sinalizado por outra pessoa a respeito de um possível arrependimento de Deus, ou um versículo a respeito disso, nós precisamos deixar bem claro que o Deus que nós servirmos, ele não se arrepende. Essa palavra não existe no vocabulário dele, tá bom? Vamos ler aqui o que mais que o pessoal falou. A Mari falou: Saul era orgulhoso e não se arrependeu dos seus pecados. Ele tentou se justificar e isso é péssimo. Ele não reconheceu e se arrependeu como Davi. Ele não fez isso. Exatamente. Lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 17, eu quero reforçar para vocês, para que sempre que alguém sinalizar porque Deus se arrependeu, você já opa, peraí, Deus não se arrepende. Tiago 1,17 diz que toda dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Em Deus não há mudança, em Deus não há variação. Ele não é como o ser humano, em que uma hora está de um jeito, outra hora está de outro, muda de ideia. Deus não muda de ideia. Sabe por quê?
Porque mudar de ideia está relacionado a tempo. Por exemplo, você tomou uma decisão hoje e você se arrependeu dessa decisão. Você voltou atrás, viu que você cometeu um erro. E aí você voltou atrás. Então nós temos duas coisas aqui para aprender. Deus é atemporal. Deus, ele é eterno. Não existe ontem, hoje, amanhã. Para Deus existe eternidade. É sempre hoje. Você chega ontem para Jesus, para ele era hoje. Você chega hoje, é hoje também. E amanhã também vai ser hoje, porque ele é eterno. Ele sempre foi, sempre será. Então, dado essa explicação, adicionando ao fato que Deus é onisciente, ele já sabe de todas as coisas. É possível alguém que sabe de todas as coisas cometer algum tipo de erro? Não. O nosso Deus sabe de todas as coisas. Lá em João, no capítulo 17, na oração de Jesus, aquela oração linda que Jesus faz em favor dos seus discípulos, no verso 5, Jesus ele se refere ao Pai e fala: Pai, glorifica-me, para que eu seja um como tu, assim como era antes do mundo existir. Então Deus já sempre existiu e o próprio Jesus declara isso lá em João 17. Então nós estamos aqui compartilhando com vocês de que não há nenhuma possibilidade do Deus que nós servimos se arrepender. Aí você fala: Tiago, mas a Bíblia não está dizendo que Deus se arrependeu? Quando você vê esse tipo de palavra, e você vê logo no primeiro capítulo ali, no primeiro livro de Gênesis, você já vê algum versículo falando a respeito disso, onde Deus, depois do pecado do homem, aparece uma palavra que Deus se arrependeu. Na verdade, quando nós ouvirmos algo assim, nós precisamos estudar a etimologia da palavra. E neste caso, a palavra correta, ela está no hebraico, que significa Naham. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver as imagens que eu estou colocando. Se vocês estiverem conseguindo ver, dá um Vzinho aí, tá bom? Mas no hebraico, essa palavra Naham, que significa o quê? Respirar fortemente, entristecer-se, estar pesaroso ou arrepender-se. Agora pensa comigo, é muito difícil fazer alguma tradução nesse sentido e é muito falta riqueza de detalhes aí para a língua hebraica para expressar corretamente isso que nós queremos dizer aqui no português. Eu conversando ontem com o nosso irmão Audi, né, o líder aí do ministério da EBD, ele me deu um exemplo muito legal e também vocês vão entender. É como o verbo to be no inglês. Quem estuda inglês sabe que é ser e estar. No entanto, no português existem as duas palavras, ser e estar, porque são coisas distintas. Então a utilização aí da palavra Naham para o arrepender-se de Deus, ela não quer dizer exatamente que o nosso Deus se arrependeu. Gente, vocês estão entendendo? Ficou claro que Deus não se arrepende? É isso aí, muito bom. Agora a gente pode avançar aqui. Queria fazer uma pergunta para vocês. Qual a diferença entre ciúmes e inveja? Qual a diferença entre ciúmes e inveja? Essa eu quero ver. Enquanto você vai respondendo aí, nós vamos abrir, eu vou ler aqui para vocês, lá em 1 Samuel, no capítulo 13, do verso 8 a 14. Pode ir respondendo e eu vou ler. No verso 8, diz assim, do capítulo 13 de 1 Samuel: E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que você fez? E Saul respondeu:
Eu vi que o povo se espalhava diante de mim e tu não vinhas nos dias aprazados. E os filisteus já tinham ajuntado em Micmas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. E ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me a oferecer holocausto. Olha só a desculpa de Saul. Então disse Samuel a Saul: agiste como louco, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Vamos ver o que a galera está respondendo. A Mari falou assim: inveja eu vejo como algo mais maldoso, e ciúmes como um sentimento de origem carinhosa, mas que não pode ser exagerado, sei lá. Muito bom. O Jason: ciúmes você tem em não querer dividir algo com alguém. Inveja é querer ter algo ou posição que alguém conquistou. Muito bem, galera. Isso aí. Excelente. O ciúme você tem de algo que é seu. Então, aquilo que é seu, você tem ciúmes. E inveja você pode ter, não deve ter, obviamente, daquilo que é dos outros. Você olha algo que é dos outros e aí vem a inveja. Exatamente. Parabéns. Vocês são tops demais. Bom, ponto 1 da nossa aula vai dizer o seguinte: um início sobrenatural. Bom, nosso Deus sabe de todas as coisas. E lá em Deuteronômio 17, ele já havia conversado com Moisés a respeito do momento em que o povo pediria para si um rei. Deus já sabia de tudo isso. Deus já sabia. E ele já estava ali aguardando esse momento em que o povo escolheria, pediria, um rei para governar assim como outras nações. Se você quiser conferir o papo de Deus com Moisés, vai estar lá em Deuteronômio, no capítulo 17. Mas como eu disse, hoje o negócio está pegando fogo. Eu quero perguntar para vocês: quem foi que escolheu Saul? Deus ou o povo? Essa pergunta aqui é clássica. E eu também queria a participação de vocês com relação a isso, para nós podermos avançar. Enquanto isso, vou ler lá em 1 Samuel, no capítulo 8. No versículo 22. Ah lá, a galera respondendo, foi o povo. Muito bem, o povo clamou por um rei. Agora, lá no capítulo 8, no verso 22 de 1 Samuel, está escrito assim: então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz e constituí-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada qual à sua cidade. Bom, eu quero dizer a vocês, deixa eu achar aqui o versículo para responder essa nossa pergunta e a gente conseguir avançar. Lá em 1 Samuel, no capítulo 9, no verso 15. Então, no verso 22 do capítulo 8, está ali o povo clamando, querendo o rei, quero o rei, quero o rei. E Deus respondeu a Samuel: então eu vou dar um rei ao povo. E no capítulo 9, no verso 15, diz assim: porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo o clamor que chegou a mim. Olha só, tá vendo? A grande maioria respondeu como sendo o povo. O rei Saul foi um pedido do povo. Mas lá em Deuteronômio 17, Deus estabelece com
com Moisés que o rei seria escolhido por Deus. Então, quem escolheu o rei Saul foi o próprio Deus, minha gente, isso mesmo. E ele, por intermédio de Samuel, fez o direcionamento a respeito de quem seria. Sabe por quê? Porque Saul era um bom homem. Saul, ele tinha características boas, não era um homem mau. Você acha que Deus erraria na sua escolha? Jamais. Foi o próprio Deus que escolheu o rei Saul. Então, tá aqui, ó, tá escrito lá em 1 Samuel, no capítulo 9, no verso 15 ao 16, vai reforçar isso que nós estamos aprendendo aqui. Você acaba de ser revelado por isso. Então, o povo pediu um rei, mas quem deu o rei ao povo foi o próprio Deus. E olha só, Deus deu sinais de que seria Saul o rei. Não era de qualquer forma. Deus fez alguns sinais. Dentre estes sinais, eu vou compartilhar aqui com vocês. Deus disse a Samuel que este futuro rei, ele estaria à procura das jumentas de seu pai que havia fugido. E assim este rei encontraria um profeta, né? Saul encontraria um profeta que estaria profetizando. E estes sinais serviriam para dizer que este homem era aquele que deveria ser escolhido como rei. Então Samuel pediu alguns sinais para Deus de quem deveria ser o rei. E Deus deu alguns sinais para Samuel. E a gente pode pedir sinais para Deus? Será que pode isso? Com certeza pode. Mas não há sinal melhor de Deus para nós do que a sua própria palavra. Nós temos a verdade à nossa disposição. A palavra do Senhor revela os nossos caminhos, ela esclarece as nossas dúvidas. E nós acabamos de descobrir aqui a respeito disso. Bom, você quer uma prova que Saul foi escolhido pelo próprio Deus? Lá em 1 Samuel, no capítulo 10, no verso 27, vai dizer que os filhos de Belial desprezaram Saul, porque eles sabiam, ou seja, Belial eram demônios, eles sabiam que Saul estava sendo levantado para ser um rei pelo próprio Deus, porque ali havia o respaldo do profeta Samuel. O profeta Samuel não escolheria ninguém se não fosse revelado pelo próprio Senhor. Bom, o mesmo Deus que escolhe é o Deus que nos mostra sinais. O mesmo Deus que escolhe é o mesmo Deus que nos mostra sinais. No ponto 2 da nossa revista vai dizer: cometendo erros no meio do caminho. Bom, agora, já constituído como rei, Saul, ele toma algumas decisões e aí desagrada o coração de Deus e ele é corrigido por isso. Algumas dessas decisões foram totalmente voltadas à desobediência. Após ter vencido ali uma batalha contra os filisteus, Samuel havia orientado a Saul que o aguardasse para poder fazer sacrifícios ao Senhor em forma de agradecimento. Então, quem faria este sacrifício seria o próprio profeta e não o rei. O rei deveria aguardar. Porém, o povo estava pressionando muito, estava muito apressado, querendo fazer logo o sacrifício para adorar ao Senhor, para agradecer ao Senhor. E Saul, com toda a empolgação, e nós temos que tomar muito cuidado com a empolgação, porque a empolgação ela pode ser um risco, ela é diferente do entusiasmo. A empolgação é diferente do entusiasmo. A empolgação ela está mais associada, mais atrelada ao ambiente externo, às coisas que você vê, e aquilo pode ser momentâneo. E o entusiasmo ele vem de dentro para fora. Então, Saul estava empolgado com a vitória e tomou uma decisão precipitada aí que acabou gerando um problema enorme para ele, porque quando Samuel chega, e aí nós vimos isso lá na leitura bíblica que nós fizemos em 1 Samuel capítulo 13, do 8 ao 14,
Quando Samuel chega, Samuel pergunta para ele: o que você fez, cara? O que você fez? Como assim, Saul? E aí Saul, ao invés de se arrepender, ao invés de dizer que falhou, como vocês bem colocaram aí, Saul procurou justificativas. Saul procurou justificar-se e não se arrepender do seu problema. Quantos de nós, especialmente na nossa idade mais jovem, mais teen, nós temos resposta para tudo, não é verdade? Fala sério. E nós nos justificamos muitas vezes muito bem, tanto que a gente olha e fala: caramba, nessa aí eu me superei, tamanha justificativa que eu dei. Agora eu preciso compartilhar com você. Você já ouviu falar a respeito da expressão "é melhor obedecer do que sacrificar"? Eu tenho certeza que a maioria de nós já ouvimos essa expressão "é melhor obedecer do que sacrificar". Quem já ouviu, levanta a mãozinha para eu saber que você está acordado, está acompanhando aqui. Essa expressão, ela vem daqui, minha gente. Estou trazendo aqui para vocês. A expressão "é melhor obedecer do que sacrificar". Alguns estão falando aí: é melhor obedecer do que melhor apanhar. Não é verdade? Mas foi exatamente o que aconteceu aí com Saul. Ele deveria apenas ter obedecido. Não deveria ter oferecido o sacrifício, porque aquilo era outra pessoa para fazer. Era uma outra responsabilidade, mas ele quis trazer aquilo para ele em função de uma pressão. Tomem muito cuidado, porque muitas vezes vocês podem se sentir pressionados no ambiente em que vocês vivem, seja no trabalho, seja na escola, seja no ambiente familiar. Essa pressão, ela é grande, essa pressão, ela é forte. Se um próprio rei caiu nessa pressão, imagina nós, se nós não tivermos todo o cuidado, se nós não tivermos a revelação do Espírito Santo dentro de nós, o que é que não vai nos acontecer? Toma cuidado aí, hein? Não vá cair na pressão de ninguém. Fica ligeiro. Bom, voltando para cá, Saul caiu na pressão do povo e cometeu um grande problema. Mas não foi só esse o problema que Saul cometeu, gente. Esse foi o primeiro dos problemas. E olha só a palavra dura que Samuel colocou para ele. Lá em Samuel, primeiro ainda, no capítulo 15, no 22 e o 23, Samuel diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Nossa, o camarada tinha acabado de se tornar rei, tinha acabado de receber uma bênção, um grande presente, e recebe logo essa palavra do profeta Samuel. Olha, o reino que deveria se estender por sua posteridade, neste momento, ele acaba de ser interrompido. Não haverá geração de rei na sua família. E aí foi por isso que nós conhecemos então o rei Davi mais à frente. Mas se Saul tivesse obedecido, o que será que não teria acontecido, hein? Aí eu pergunto, se nós tomamos atitudes obedientes todos os dias, o que será que pode nos acontecer? E o contrário também é verdadeiro. Vale a pena toda e qualquer reflexão. Saul cometeu vários outros erros. Daí em diante, só foi, um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Ele começou a errar, e a coisa só vai piorando. Sabe quando a pessoa fala assim, cuidado, não acha que tá ruim, porque pode piorar. Então foi o que aconteceu com Saul aqui. Eu vou ler aqui algumas das atitudes que Saul tomou, que acabou prejudicando e, não sei se todo mundo conhece essa palavra, degringolando o seu reinado. Olha aí, depois só foi ladeira abaixo, literalmente, ladeira abaixo. Saul, ele, deixa eu ler aqui, em uma guerra, os soldados precisam estar alimentados para que possam se manter em combate.
Saul também deixou a desejar quando, exausto, depois de uma guerra contra os filisteus, decretou que quem comesse pão até tarde daquele dia teria tido por maldito. Olha só que doido, os caras vai pra luta, vai pra guerra, e o mano, tipo, fala, não vai ter pão. Como é que os caras vão sair na porrada no outro dia? Não rola, né? Se você não alimentar os seus soldados, a coisa vai ficar feia. Mas isso foi tão idiota, desculpa o termo, que o próprio filho dele comeu mel, porque não tinha ouvido aquele decreto maluco do pai dele. E aí, ele diz que quem comesse aquilo seria tido por maldito. Ah, fala sério. Então Jonathan, porque desobedeceu a ordem ali do pai dele, acabou recebendo sobre si esse tipo de problema. Saul teria matado o próprio filho por um voto impensado, feito num momento de estresse de guerra. Toma muito cuidado quando você estiver estressado. Não fala bobeira. A palavra de Deus lá em Provérbios vai dizer que o tolo, até quando ele se cala, ele se passa por sábio. Então cai muito bem aqui, né? Então é melhor a gente ficar de boquinha fechada para não fazer ou falar besteira, porque depois isso pode gerar um arrependimento terrível. Bom, Saul também se sentiu incomodado quando aquelas mulheres começaram a cantar depois que Davi matou o Golias. Saul matou 1.000, Davi matou 10.000. Ixi, aquilo lá deixou o cara doido. Então uma coisa atrás da outra foi deixando ele maluco. E o que ele fez? Começou a querer matar Davi. Então Saul, que havia recebido ali uma promessa, uma bênção do Senhor, acabou desperdiçando tudo aquilo que Deus havia entregue a ele. Agora vamos refletir um pouquinho antes da gente partir aqui para o nosso item 3. Quantas coisas boas nós não recebemos? E a maneira como nós lidamos com aquilo acaba mudando todo um cenário. Por exemplo, às vezes a gente entra num trabalho novo ou num curso novo, que inicialmente a gente estava todo feliz, todo empolgado, e aí de repente no meio do caminho as coisas começam a mudar. Olha só o que eu estou falando. As coisas começam a mudar. O curso mudou? Não. O endereço mudou? Não. Nada mudou. Que coisas que começaram a mudar? O ser humano. Por isso que Tiago 1,17, ele é claro em dizer que em Deus não há sombra de variação. Mas no homem, sim. A dúvida, a mudança é no homem. Deus não mudou absolutamente nada em sua escolha. Deus, ele acertou em escolher Saul. Mas o problema é que Saul, com as suas atitudes, com as suas decisões, o fato de Saul ter deixado de obedecer a Deus, ter deixado Deus de lado, fez com que ele mudasse o caminho. Um caminho que já estava traçado, que já estava estabelecido. Mas ele mesmo desperdiçou essa grande oportunidade. A Mari disse assim: foi uma oportunidade desperdiçada, porque ele tinha tudo para dar certo. Ele tinha tudo para dar certo, Mari. Essa é a palavra. Existem pessoas que a gente olha. Quantas pessoas você não conhece? Você não já viu? E você falou assim: meu, esse cara tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo, mas algo aconteceu no caminho e o futuro, o fim, foi totalmente contrário àquilo que se estabelecia, aquilo que se imaginava, digamos assim. Mas ele tinha tudo para dar certo. Nós conhecemos pessoas assim, certamente. E nós temos que tomar cuidado, porque nós já nascemos para dar certo. Mas nós temos que nos encontrar no centro da vontade de Deus. Tiago, como eu faço isso? Porque não é simples. A vida é um turbilhão de emoções. O tempo inteiro são ações novas, o tempo inteiro são situações novas, decisões novas que eu preciso tomar. A preocupação de uma decisão errada pode mudar todo o meu destino. Sim, claro que sim. Por isso que nós temos a quem recorrer.
Como eu disse no início, o Deus que é onisciente, é impossível que ele erre. Lá em Jeremias vai dizer que ele já conhece os pensamentos que ele tem ao nosso respeito, os planos que ele tem ao nosso respeito, já estão traçados. Agora, nós precisamos nos encaixar na perfeita, boa e agradável vontade dele para a nossa vida. Esse é o nosso maior desafio, a nossa briga conosco mesmo. Nós já vimos lá nas lives do Corujão Pop, o Hulk, a nossa briga é com o nosso interior. São com as decisões que nós tomamos no dia a dia. Se nós submetemos essas decisões à vontade de Deus, ou se nós olhamos para o superficial e tomamos decisões. Lembra que a empolgação é diferente do entusiasmo? A empolgação te leva a tomar decisões com base naquilo que você está vendo exteriormente. Mas nem sempre aquilo que você vê exteriormente é a verdade. Você pode estar sendo enganado. Você pode estar sendo pressionado. Isso serve para todos nós a todo o momento. Mas como o entusiasmo ele vem de dentro para fora, isso parte de uma chama que acende dentro do nosso espírito. E quando nós estamos conectados com o Espírito Santo de Deus, as nossas decisões elas serão as mais assertivas. Amém? Fechou? Dá um joinha para nós aí. Bom, no item 3, um fim desastroso para o primeiro rei de Israel. O preço de não se ouvir e obedecer a Deus. Bom, Saul teve o fim que nós conhecemos. Saul ficou louco, literalmente. Ele ficou um rei desesperado, sem confiança. Ele perdeu a confiança. Ele achava que o tempo todo ele seria, o reino dele seria tomado, mas já havia um tempo determinado para todas as coisas. Então, ele continuou tomando decisões e se afundando cada vez mais e mais, até tomar uma decisão de dar fim da própria vida. Olha o estágio que o rei Saul chegou. Ele se matou, ele buscou conselhos com feiticeiras, ele buscou conselhos em pessoas que não tinham o princípio ao qual ele foi estabelecido. Ele abriu mão do princípio pelo qual ele foi estabelecido. Então, o fim de Saul foi desastroso. Aí eu trago uma frase para vocês. O fim das coisas é melhor do que o começo. Não é uma frase, é um versículo, está lá em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 8. O fim das coisas é melhor do que o começo. Pode ser que você não tenha começado bem alguma situação, alguma coisa que você se propôs a fazer. Calma. Respira. Porque o fim das coisas é melhor do que o começo. Todos os dias você tem a oportunidade de colocar os pés no chão, de entregar os teus projetos, os teus planos nas mãos do Senhor e recomeçar novamente. Porque o fim das coisas é melhor do que o começo. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Gente, foi isso que nós aprendemos hoje com o rei Saul. Eu estou saindo daqui dessa aula totalmente cheio da presença de Deus, cheio de ensinamento, cheio de conhecimento, com muita energia e também muita atenção para poder colocar diante do Senhor todos os planos, todos os sonhos e ficar o tempo inteiro neste caminho que é bom, perfeito e agradável. Porque se eu me manter dentro da presença de Deus, na presença de Deus, com certeza o nosso fim será aquele que Deus projetou para nós. Beleza? Amém? Glória a Deus. Obrigado pela sua participação. Essa live ficará salva aqui no IGVT. Também será salva lá no YouTube. Mande esse vídeo para os seus colegas. Faça a tua parte. Compartilhe. Coisas preciosas foram extraídas daqui. Mais pessoas precisam ouvir isso. Mais pessoas estão desesperadas, sem saber o que fazer, assim como o Saul. E nós aprendemos aqui que o equilíbrio, que a maturidade, que o direcionamento vem do Espírito Santo. Desejo a você uma ótima semana, um domingo abençoado. Voltemos agora para o nosso culto lá no YouTube, Vida Plena VIP. Deus abençoe e até a próxima aula. Beijo no coração.